E aí, pessoal, que vai fazer Codata na Paraíba para o cargo de técnico de administração e finanças, certo? Então eu trouxe aqui uma revisão de administração geral, né, para quem vai fazer esse concurso nesse final de semana, no domingo, né? Então a gente vai trabalhar aqui algumas questões que vai servir como revisão, né, de alguns conteúdos. Aí eu trouxe questões da IDECAN, né, que é a banca que está organizando, FGV, VUNESP, certo? Então vamos lá, Codata PB, primeira questão. Uma questão da IDECAN. Uma das técnicas para a seleção de estratégias que se baseia no estudo da participação do mercado, retratada através de uma matriz que permite classificar as unidades de negócios ou produtos de acordo com a sua participação no mercado e a taxa de crescimento do mercado em que atuam, representando as quatro fontes de lucros ou resultados. É denominada de A. SWOT, B. SMART, C. BCG, D. 5W2H e E. BSC. Certo? Então eu trouxe essa questão aqui para a gente fazer uma revisão de algum desses termos, certo? E a ideia que a gente gosta bastante. Então vamos lá. Vamos começar pela letra A. O que seria a análise SWOT? Quando a gente fala em análise SWOT, eu vou fazer aqui um esquema, certo? Vamos lá. SWOT, uma análise SWOT. No português ela seria análise fofa, certo? Que ela é composta pelo quê? Para que ela serve, né? Ela serve para fazer a análise ambiental, análise do ambiente, certo? Então ela vai verificar tanto como está a sua situação interna quanto externa, certo? O ambiente interno e o ambiente externo. Quando a gente fala em ambiente interno, a gente tem a força e também a gente vai ter a fraqueza. Se a gente tem força, a gente tem pontos positivos e fraqueza, a gente tem pontos negativos. Já quando a gente vai falar do ambiente externo, a gente tem oportunidades e ameaças. Quando a gente tem oportunidade, a gente tem pontos positivos e ameaças, pontos negativos. Então essa análise SWOT, ou análise fofa, ela vai fazer esse diagnóstico de como está a situação da empresa, né? Então não é o gabarito dessa daqui, certo? A questão pede qual é a técnica ou qual é a análise que está associada com a participação no mercado e a taxa de crescimento do mercado, certo? Depois a gente vai para a letra B, que fala SMART. Quando a gente vê a questão de SMART, a gente está associando com as metas SMART, que ela é uma metodologia que vai estar associada com alguns critérios. Então vamos anotar aqui. São critérios para definir, para estabelecer como vai ser as metas, certo? Então, qual seria esses critérios? SMART. O objetivo e a meta precisa ser o quê? Específico, mensurável, atingível, certo? Realizável e também tem que ser temporal, certo? Então, quando a gente fala de SMART, é isso, certo? Vamos pular para a letra D. Quando a gente vai para a letra D, o que acontece? Ela colocou 5W2H, que é o plano 5W2H, que seria um plano de ação associado com as atividades que a empresa tem que realizar, certo? Então, em que consiste o 5W2H? Seria assim: Why, What, Where, When, Who
How much? Então, por quê, né? Traduzindo, né? Porque tá em inglês, por isso que é 5W 2H, porque tem 5W, why, what, where, when e who, e 2H que são how e how much. Então, traduzindo, o why é por quê, aqui, o que, where, onde, quando, who, quem, how, como e quanto custa. Certo? Então, ela é uma ferramenta que ela é bastante utilizada nas empresas, certo? Porque ela vai definir como vai ser um plano de ação para alguma atividade, alguma tarefa da organização, certo? E também serve para a questão da melhoria contínua dos objetivos da empresa, certo? Então, aqui, ó, a letra B está errada e a letra D também. A letra E, a gente já vê o BSC, que é o Balance Scorecard. Quando a gente fala em Balance Scorecard, o que é que acontece? Ele se organiza através de perspectivas. Quais são as perspectivas do Balance Scorecard? Perspectivas. Vamos lá. Financeira. Cliente. Processos internos. E aprendizado. E crescimento, certo? Então, o Balance Scorecard ele se organiza através de perspectivas, que são as financeiras, cliente, processo interno e aprendizado e crescimento, certo? Então, o gabarito dessa aqui não vai ser a letra E. E a gente fica com o gabarito da questão, que é a letra C. BCG, que é o BCG justamente que vai ver essa questão que traz na questão. É uma técnica que vai classificar as unidades de negócio ou produtos de acordo com a participação no mercado e a taxa de crescimento do mercado, certo? Então ele vai analisar como se dá a posição do produto em um mercado. Então a gente vai ter quadrantes, 4 quadrantes aqui. Aqui. A gente fala aqui em participação no mercado. E aqui o crescimento. Vou apagar aqui. Então ele pode ser alto e baixo. E também a participação no mercado pode ser tanto alta como baixa. Aí, através desse cruzamento entre participação no mercado e o crescimento no mercado, a gente vai ter alguns cenários, certo? Então, por exemplo, se a gente tem uma participação no mercado alta, com o crescimento do mercado alto, a gente vai ter estrela, certo? Já se a gente tem uma participação no mercado alta e um crescimento baixo, a gente tem uma vaca leiteira. Se a gente tem a participação no mercado que ela é baixa e um crescimento alto, a gente tem um ponto de interrogação, questionamento, certo? E por último, crescimento baixo e participação no mercado baixo é o abacaxi, certo? Então a vaca leiteira está associado com um mercado que já é consolidado, certo? E essa matriz BCG vê essa questão de como está o produto no mercado, certo? Então,
a questão número 1 é a letra C de casa. Vamos agora para a próxima. Questão agora de número 2, na IDECAM. Administrar significa criar condições ideais de solidariedade para que as pessoas possam se ajudar mutuamente e gerar valor e riqueza de modo eficiente e eficaz. Sob a administração, marque a alternativa incorreta. Então ela quer a incorreta. O bom desempenho empresarial depende diretamente de uma administração eficaz. B. A tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. Letra C. O processo administrativo é formado pelas funções administrativas, a saber, planejamento, organização, direção e controle. Letra D. A administração estratégica envolve o gestor da empresa, se estendendo aos membros de diversas áreas e diversos níveis da mesma. E letra E, por último, no que diz respeito às funções administrativas, forma-se um ciclo administrativo, entre elas, gerando uma interação, não sendo possível, portanto, uma contínua correção e ajustamento do mesmo através da retroação. Então, nessa daqui, eu trouxe para vocês a questão bem da introdução de administração, para a gente ver a questão dos objetivos que tem a administração, certo? Então, o que acontece? O que está incorreto? Então, essa A aqui, ela está perfeita, a B também, a C também, a D também, e o gabarito dessa daqui vai ser a letra E. Por que acontece? Aqui, atenção para essa questão da letra C, porque a IDECAM gosta bastante do processo administrativo, certo? Das funções. Então, a gente tem planejamento, organização, direção e controle. Saber o que cada um dessas funções, elas fazem, certo? Já na letra E, o que está acontecendo de errado nessa aqui? Quando a gente fala em ciclo administrativo, é uma situação em que vai ter uma repetição. Então, a gente tem, vou anotar aqui, planejamento, organização, direção e controle, A gente faz isso, certo? A gente faz isso aqui, faz um planejamento, organiza, faz a direção, controla, volta para o ciclo, faz essa repetição, certo? Nessa repetição, a gente pode fazer o quê? Pode fazer correções. Então, pode acontecer essa correção. E o erro da questão é dizer que não é possível, certo? Então, correções é possível no ciclo, é um dos objetivos dele, certo? E o processo administrativo, ele tem aqui, umas características, vamos botar aqui. Cíclico, dinâmico e interativo, certo? Então, são características do processo administrativo, que ele é cíclico, dinâmico, interativo, ele permite correção. Então, o gabarito dessa letra E é essa questão que não é possível, já que ele é possível fazer correções, certo? Vamos para a próxima agora. Número 3, certo? Outra da IDECAM. Desde os primórdios, o homem tem se valido da experiência alheia na realização de atividades para, por meio da comparação ou cópia, aprender como realizar tais atividades com resultados melhores, Uma das técnicas mais difundidas nos últimos anos é aquela por meio da qual a organização compara seu desempenho com outra de desempenho comprovadamente superior. A ideia central é procurar novas práticas administrativas exigentes no mercado e adotá-las.
Essa abordagem é conhecida como letra A, outsourcing, letra B, engenharia, letra C, empowerment, letra D, benchmark e letra E, balance scorecard. Então vamos lá. O que vocês acham aqui? Então a questão para a gente fazer a revisão desses conceitos aí. O balance scorecard, como a gente já viu, ela está associado com as perspectivas, é associado com planejamento estratégico, né? Palavrinha-chave aqui, palavrinha-chave, planejamento estratégico, perspectivas, beleza? O benchmark no final, né? Empower está associado com o quê? Com fazer a descentralização do poder, fazer o empoderamento dos colaboradores, dos funcionários, certo? A letra B, quando a gente fala em reengenharia, está associado com reestruturar os processos de negócio, certo? Então, é uma reestruturação radical dos negócios. Vou anotar aqui. Reestrutura. De forma radical, certo? Então é como se a empresa for começar do zero, certo? Quando a gente fala em outsourcing, está associado com terceirização. E tem como vantagem, por exemplo, o seu know-how, você se especializar no que você executa, certo? Deixando essas atividades meio para outras pessoas, né? Então a terceirização está associada com isso. O outsourcing. Então vai sobrar a letra D, benchmarking. O que é o benchmarking? Deixa eu colocar aqui que a IDECAN gosta bastante. Benchmarking. O que acontece quando a gente tem um benchmarking? Ele vai fazer uma comparação. Pode ser comparação de processos, de produtos, práticas. O benchmark também é conhecido como o melhor do melhor. Então a gente vai fazer comparações com outras empresas ou até dentro do mesmo órgão para trazer melhorias para a empresa. Então ela vai trazer novas ideias. Aqui, ó. Trazer novas ideias. Pronto. Então o gabarito desse número 3, que foi da IDECAN, é benchmark. Então, outsourcing está associado com terceirização, a palavra-chave, né, de outsourcing é terceirização. Engenharia é reestruturar os negócios de forma radical. O empowerment, que faltou escrever aqui, é o empoderamento. O benchmark é justamente isso que a questão pede, né? Que é fazer a comparação do seu desempenho com outra desempenho comprovadamente superior. Então a gente vai trazer ideias novas, né, através da comparação de processos, produtos, práticas. Então, era isso na 3. Vamos agora para 4. Uma questão da FGV. Vamos lá. Então, a gente está vendo a questão de ferramentas de qualidade agora. Com relação às ferramentas de qualidade, assinale a opção que indica, que melhor representa visualmente uma relação de causa e efeito. Problema. Uma relação de causa e efeito. Problema. Então, a gente tem
na letra A, diagrama de dispersão, letra B, diagrama de Pareto, C, fluxograma, gráfico de Ishikawa e a letra E, histograma. Então, quando a gente tem essa questão de relação de causa e efeito, a gente tem aqui, ó, o gráfico de Ishikawa. Então, o gráfico de Ishikawa, ele vê essa relação de causa e qual é o efeito que vai trazer, né? Então, a gente tem outros nomes para esse gráfico de Ishikawa. Ele também pode ser conhecido como espinha de peixe. Vou fazer aqui um desenho aqui. Por que espinha de peixe? Porque ela lembra uma espinha de peixe. Aqui, ó. Então, ela pode ser 6M, pode ser 7M, certo? Isso aqui, ó, são as causas. Então, a gente tem aqui, ó, meio ambiente, tem meio ambiente, a gente vai ter outros M's que vai estar nas causas dessa espinha de peixe. Então, quando a gente vê essa questão de causa e efeito, né? Como é que vai ser organizado o raciocínio para entender o que está acontecendo na organização, a gente tem o gráfico de Ishikawa. O fluxograma, que é a letra C, está associado com o processo. Beleza? Então, o 4 é letra D, espinha de peixe, ou o gráfico de Ishikawa. Vamos agora para 5 do Instituto AOCP. Instituto AOCP 2020. Em um modelo básico de planejamento, a necessidade de realizar uma análise conjuntural e estrutural, contemplando os ambientes interno e externo. Então, daí a gente já lembra do negócio que a gente viu lá nas primeiras questões. Assinale a alternativa que apresenta os aspectos que devem ser analisados nesses ambiente interno e externo. Em um modelo básico de planejamento, a necessidade de realizar uma análise conjuntural e estrutural. E vai contemplar o quê? O análise do ambiente interno e externo. Quando a gente falou disso aqui, a gente falou de quê? Da análise SWOT, né? Fofa. Faz análise do ambiente. Então a gente tem o quê? Que a gente tem forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aqui, ó, interno e aqui externo. Beleza? Então a 5 era essa questão. Uma observação: quando a gente tem um ambiente interno, a gente tem um ambiente que ele é controlável. A empresa ela possui controle. Quando a gente vai para o ambiente externo, a empresa ela deixa de ter esse controle. Ela vai ser controlável. Beleza? Vamos agora para 6. Hora da banca Gualimp. Acerca das funções que formam os processos administrativos, aquele que interpreta os objetivos e os planos para alcançá-los, conduz e orienta as pessoas rumo a eles. É a função. Então eu trouxe essa questão para a gente ver agora o processo administrativo. Quais são as funções? Vamos escrever aqui. Funções administrativas. Quais são? A gente viu lá no início, né? Planejamento, organização, direção e controle. Aí, quando você vê um tipo de questão dessa, você tem que associar quais são as características, quais são as relações que tem entre eles, certo? Quando falamos em planejamento, a gente vai ter o quê? A definição de metas, por exemplo. Fazer análises. Já quando falamos de organização, ela vai ver como vai ser a disposição dos recursos.
disposição dos recursos, dividir o trabalho, já quando a gente tem direção, que é o que pede a questão aqui, ela está associado com como vai interpretar esses objetivos e os planos para alcançar e conduzir e orientar as pessoas. Então a direção está associada com isso. Então o gabarito dessa aqui, dessa 6, é direção. Então a direção está associada com as relações interpessoais. Então a gente tem aqui, ó, liderança, motivação, comunicação, beleza? Quando a gente vai para o controle, que a ideia que eu gosto bastante desse assunto, né? Porque dá para cobrar várias questões. Então a gente vai dar um detalhe mais para frente. Mas o controle está associado com o monitoramento e a correção. Vou botar aqui. Monitoramento e correção. Beleza? Então o gabarito dessa 6 é direção. Porque vai conduzir e orientar as pessoas rumo ao, certo? Conduzir e orientar. Então vai ser essa interpretação dos objetivos e os planos. Está associado com direção. Vamos para a próxima agora. Questão número 7 do Instituto AOCP. Dentre as atividades de um administrador, tanto no setor público quanto no setor privado, destacam-se aquelas destinadas à comparação dos resultados alcançados de acordo com padrões de desempenho previamente estabelecidos, a fim de assegurar a realização dos objetivos e identificar a necessidade de modificá-los. Nesse sentido, o administrador está desempenhando a função de. Então, eu vou fazer aqui como é que acontece. Então, o gabarito dessa aqui é controlar. É muito importante você ter essa parte de controle, dessa função controle, em mente para a prova. Porque o que acontece no controle? A gente tem 4 fases. O que acontece? A gente vai estabelecer padrões. No que a gente vai estabelecer padrões, a gente vai fazer o monitoramento. A terceira etapa é fazer a comparação. E vamos fazer as medidas corretivas, botar correção. Então tem que ter em mente quais são essas fases, né? Então a gente estabelece padrões, indicadores, vai fazer um monitoramento de como está acontecendo as atividades, vai fazer a comparação entre quais os padrões e como está acontecendo, e por último a gente faz a correção. E depois a gente volta, estabelece padrões, monitoramento, comparação, correção, certo? Então, na questão fala aqui, ó, destinadas à comparação dos resultados de acordo com o padrão. Então, a gente tem aqui, ó, dedicados à comparação com padrões. A gente tem o que? Controle. Beleza? Então, o gabarito dessa 7 é controlar. Letra B de bola. A 8. Agora vamos para 8. Em relação às funções administrativas, avalie as seguintes afirmações. O controle consiste na operacionalização do trabalho manual a ser realizado. 2. As funções administrativas básicas são planejamento, organização, direção, controle. 3. As funções administrativas são a base da atuação do administrador nas organizações. Então, o que acontece aqui no item 1?
Quando a gente fala em controle, a gente viu essa questão de operacionalizar o trabalho a ser realizado? Não. O que acontece no controle? A gente vai ter estabeleção de padrões, fazer o monitoramento das atividades, comparar o padrão com o que está acontecendo e, por último, a gente vai ter essa questão da correção do que está acontecendo. Então, a gente não tem essa questão de operacionalizar o trabalho. O controle não faz isso. O controle vai fazer a comparação dos resultados de acordo com os padrões. Então, o item 1, né, essa afirmação número 1, está incorreta. Então, é o correto que se afirma 2 e 3. O gabarito é A. 9. Agora a gente vai para uma questão da banca CETRED. Leia a afirmativa a seguir. Dentro do planejamento estratégico, esse conceito representa a razão de ser da empresa, ou seja, a determinação do motivo central da existência da empresa. Quando a gente vê isso, essa afirmação refere-se ao conceito de quê? Então, quando a gente vê essa questão de ser a razão da empresa, qual é o propósito da empresa, qual é a finalidade da existência dela, a gente tem o conceito de missão. E visão é o quê? Visão é um estado futuro. Missão, aqui eu vou botar aqui algumas características. Propósito, razão de ser, beleza? Então, quando a gente fala aqui, ó, representa a razão de ser da empresa é a missão. Então, as questões elas gostam de fazer esse trocar, né? Então, botar um exemplo de uma visão e botar a missão, né? Então, quando falar de razão de ser, é missão. Se for um estado futuro, então, ser em 2026 a maior empresa de sucos do estado da Paraíba. Então, seria a visão. Então, mas nesse gabarito aqui, a número 9 é missão. Vamos agora para número 10. Então, agora a gente já vai entrando no conceito de sistemas, que é um assunto que está lá no conteúdo programado. Então, a questão da VUNESP. Com o advento da teoria geral dos sistemas, os princípios do reducionismo, do pensamento analítico e do mecanicismo, que fortemente influenciaram a abordagem clássica, foram substituídos pelos princípios opostos do expansionismo, do pensamento sintético e da teleologia. Então, no pensamento sistêmico, aqui, ó, princípios na abordagem sistêmica. Quais são? Aqui, ó, como diz a questão: expansionismo, pensamento sintético e teleologia. Beleza? Então, o gabarito dessa daqui é a letra C. Que são os princípios na abordagem sistêmica. Vamos para 11 agora, né? O sistema aberto. Então, hoje a administração ela trabalha num sistema aberto. Antes se via como um sistema fechado, em que a empresa ela só tinha aquele ambiente interno. Hoje, né, a partir de alguns estudos, viu-se que a empresa trabalha num sistema aberto, em que ele tem trocas com o ambiente externo. Então, ajusta-se recorrentemente às mudanças do ambiente externo, visando manter seu equilíbrio.
e evitar sua morte ou destruição. O conceito associado a essa capacidade de manutenção de equilíbrio do sistema é chamado de. Então, eu trouxe essa questão aqui para a gente fazer uma revisão de alguns conceitos quando a gente fala de sistemas. Quando a gente fala em holismo, a gente tem que ver que a empresa, a organização, ela tem que ser vista de uma forma global, certo? Então, a questão da interligação. Então, a empresa ela não trabalha de forma isolada, ela tem que estar pensando de forma global. Quando a gente tem a equifinalidade, o que acontece? Existem várias formas de chegar a um resultado, e é isso que a equifinalidade traz, certo? E o gabarito da questão aqui é homeostase. Homeostase dinâmica. As questões também podem trazer como estado firme. Beleza? Então, o que acontece nesse homeostase dinâmica? Vai ser a tendência que os processos e a organização elas se mantenham constantes. Então, para manter o equilíbrio e evitar sua morte ou destruição, que é o que está dizendo aqui a questão. Manter o equilíbrio. Então, a homeostase ele visa isso. Então, evita o processo entrópico. É outro conteúdo desse assunto, né? Que a entropia seria a morte do sistema, a entropia. Beleza. Então, a 11, né, essa questão da FVV, é homeostase. Homeostase dinâmica, ou estado firme, em que ela vai se manter constante, né? Vamos agora para 12. Uma questão do CESP agora. A abordagem clássica da administração é um dos marcos para o entendimento de como as teorias organizacionais evoluíram. Outras contribuições teóricas complementares, tais como a teoria da burocracia de sistemas, também contribuíram para entender o processo. Com relação às diversas teorias organizacionais, julgue os itens que se seguem. A organização é um sistema fechado, pois sobrevive em estado de homeostasia. E aí, o que vocês acham nessa daí? Então aqui é justamente o contrário, né? Que a administração, ela é um sistema aberto. Aqui, ó, sistema aberto. Então, gabarito aqui, ó, errado. Pois a organização, ela vai estar interagindo com o seu ambiente. Então, a organização, ela interage com o ambiente. E a homeostasia, como a gente viu na outra questão, ela está lembrando o quê? Questão de fazer a adaptação, né? A adaptação. De forma a ter o seu estado firme de funcionamento. E por último, vamos para 13, da UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, a Banca. O fenômeno da homeostasia dinâmica, então outra questão que eu falo aqui, ó, de homeostasia dinâmica, ou seja, a manutenção do equilíbrio por ajustamento constante e antecipação, está diretamente relacionada a qual teoria da administração? Então, como a gente está vendo aqui, homeostasia dinâmica está associado com os sistemas abertos, então está associado com a teoria dos sistemas. Então, o gabarito dessa daqui é a letra C, teoria de sistemas. Então, era isso, né? Então, eu trouxe aí 13 questões de revisão, conteúdo de administração geral, questões de qualidade, algumas ferramentas, algumas análises,
planejamento estratégico, ferramenta de qualidade aqui como espinha de peixe, as funções administrativas, e a gente finalizou com a teoria geral do sistema, certo? Então, saber os princípios, como está acontecendo, os conceitos que estão na teoria de sistemas, homeostasia, finalidade, holismos, saber, né, que a organização hoje é um sistema aberto, né, que foi a partir dessa teoria dos sistemas. E era isso, né? Então, boa prova para quem for fazer a prova nesse domingo da Codata de Técnica, Administração e Finanças. E era isso que eu trouxe para a revisão. Beleza? Valeu!